Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos bem avançados na nossa preparação e no aguardo, na espera do nosso Salvador, aquele que vem salvar seu povo dos seus pecados. A igreja nos preparou nesses 4 domingos, que hoje é o último do Advento, primeiro mostrando no primeiro domingo do Advento: vigiai. Vigiai, que pode perder a vida, pode ser pego de imprevisto diante dos perigos que existem, e por um triz, ou por coisa de nada, acaba perdendo a vida sua, ou pode ser dos filhos, da família, ou de outros. Mas o vigiar também, aonde é que está aquele que vem nos salvar? Que todo mundo está procurando se salvar, ser melhor, crescer, mas aonde é que está o verdadeiro Salvador? Tem que buscá-lo. Não é, na maioria das vezes, onde nós imaginamos ser, aonde o mundo imagina ser, né? Principalmente apresentando para nós, né, aquelas tentações que depois o próprio Jesus vai vencer, pensando que tendo mais dinheiro você vai ser feliz, vai encontrar a salvação. Você mandando nos outros, você vai ser o primeiro sentado no trono, todo mundo te servindo. Não vai ser na ilusão e no engano da vida, nas aparências. Não vai ser nesse. Então, onde é que vai nascer? Aonde é que está essa salvação de Jesus que Ele nos traz? Por isso precisamos procurar encontrar. Aonde vamos encontrar Jesus? A liturgia do domingo que vem, que é o dia de Natal, nós vamos celebrar na véspera, ela nos indica na simplicidade, na humanidade, naquilo que Deus nos deu, em reconhecer a vida. Isso nós vamos fazer reflexão lá na missa de Natal.
No segundo domingo, a igreja nos apresentou a preparação que foi feita para a vinda do Messias naquela época, feita por João Batista, onde ele pede um batismo saindo lá do templo, que ele era filho de sacerdote, portanto sacerdote, largou todo o serviço lá naquela grande e maravilhosa construção do templo, e largou tudo, foi lá no Rio Jordão, e o povo foi atrás dele, grandes multidões, atrás de João Batista para serem batizados. E quando apareceram os fariseus e os saduceus, aí desceu a lenha acima deles, dizendo: falsos, mostrem pelas suas ações concretas que vocês realmente se converteram. E aí coloca duas grandes ameaças: o que não produz fruto, a árvore é cortada, colocada no fogo. E ele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, ele tem a pá na mão. A pá que levanta o trigo e a palha que estão juntos, pisados pelos animais. E aí o trigo ele cai no mesmo lugar, enquanto a palha o vento leva. O trigo é colocado em sacos para poder servir para o pão, para fazer o pão, e depois a palha ela é queimada no fogo. Esse é o julgamento de João Batista, com a tradição que vem do Antigo Testamento, de vários profetas, a questão de premiar os justos e os pecadores, queimá-los no fogo, que não se apaga. Inclusive ele acrescenta: no fogo que não se apaga. Essa era a maneira como João pensava a salvação. Deus salva os que são dele e os pecadores ele condena. Aí, no terceiro domingo, nós vimos a continuação de João Batista, que agora está preso, e ele fica até escandalizado diante daquele que ele preparou, de quem preparou o caminho, que em vez de ele julgar e condenar, ele está de braços abertos, recebendo a todos, curando os doentes, perdoando os pecados. Na cruz, depois, mais tarde: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E João Batista: peraí, eu preparei o caminho para alguém que vem julgar e jogar para o fogo que não se apaga todos os injustos, malfeitores, os pecadores, os doentes, que eram considerados todos pecadores. E por isso que ele manda aqueles 2 discípulos dele: vão perguntar se é ele que estamos esperando ou devemos aguardar outro. E Jesus mostrou para eles, no Evangelho de Lucas, Jesus estava curando os enfermos, recuperando a vida das pessoas. E depois Jesus disse: voltem a João e dizem: os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são purificados, e aos pobres é proclamada a boa nova, o Evangelho. Feliz daqueles que não se escandalizarem por causa de mim. E para João Batista foi um escândalo. E para muitos é um escândalo quando a pessoa que errou, a mãe recebe de volta em casa e perdoa e quer ajudá-lo para recuperar. Essa é a atitude de Jesus, que João Batista não conheceu. Somos todos, a nova de Jesus, somos todos filhos do mesmo Pai Criador, que quer o bem a todos os seus filhos. E quando eles erram, corre atrás e recebe de braços abertos, como fez para aquele jovem que foi embora, gastou tudo o que tinha, os bens, mas quando voltou recebeu ele e colocou sandálias nos pés, a túnica, e colocou o anel no dedo, considerando ele: você nunca deixou de ser meu filho, errou, mas nunca deixou de ser meu filho, vem de volta. Esse é o terceiro domingo, ela nos preparou. Aquele que vem não é como nós imaginamos e como João Batista imaginou. E agora, bem perto de Natal, do nascimento de Jesus, a igreja começa a colocar para nós exatamente os eventos que aconteceram naquele tempo. Cada ano ela vai nos colocar, né? Aqui nós temos a leitura de José, que já era casado com Maria,
tinha 2 passos, o casamento, o primeiro compromisso sério, né? Já estão juntos, já tem o contrato, já foi assinado, já é feito, mas só vai conviver juntos após 1 ano, mais ou menos, aonde se firma para sempre a convivência do casal. E tudo aconteceu no intermediário entre o primeiro compromisso e o segundo, quando José, que chama exclusivamente Jesus, até nem no Evangelho chama os apóstolos de justos. Unicamente José, o homem justo. Foi depois na cruz que um dos soldados, no final, quando Jesus morreu, que o centurião vai declarar realmente este era o homem justo, a Jesus, dito pelo centurião. Mas aqui o evangelista coloca José, um homem justo. E vamos mostrar que justiça é essa, porque na mentalidade nossa do Antigo Testamento, a justiça é assim: errou, tem que ser condenado, e acabou. E tem que sofrer as consequências. José vai agir de que maneira? Ele ficou sabendo que sem eles, como diz o texto, têm coabitado juntos. Ela está grávida, Maria está grávida. Ela sabia, porque antes, no Evangelho de Lucas também, nós lemos a anunciação a Maria, quando o anjo aparece e fala para ela que ia ter um filho, e ela disse: faça-se a tua vontade. Me coloca à disposição total. E aí que ficou grávida pelo Espírito Santo, só que José não sabia nada disso. Como é que José vai agir agora? E aí ele pensou abandoná-la, como diz o texto. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, porque denunciar ela era a lapidação. Lapidação quer dizer jogando pedra, como era a maneira de matar as pessoas, né? A pena de morte, dentro da tradição judaica no Antigo Testamento. É lapidar, como fizeram com Estevão depois, jogando pedra uma atrás da outra até morrer. E a sentença dela ia ser exatamente essa. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi. Esse filho de Davi aparece muito forte no nosso salmo, aparece na segunda leitura por Paulo aqui, que ele menciona, né, que diz respeito a seu filho, Jesus, o Cristo, descendente de Davi segundo a carne, mas autenticado como Filho de Deus com poder pelo Espírito de Santidade, quer dizer, o Espírito Santo, que depois o ressuscitou dos mortos, que é esse nosso Senhor Jesus Cristo. A quem ele serve agora, Paulo, na segunda carta, e a quem ele chama todos para servi-lo, para promover principalmente aquilo que é cantado, que nós cantamos no Salmo nosso, quando ele disse: quem subirá até ao monte do Senhor? O monte do Senhor é onde era o templo, onde era considerada a presença de Deus. Quem age com a presença de Deus? Quem age segundo a vontade de Deus? Quem ficará em sua habitação? Em quem é que na realidade o Espírito de Deus habita? E aí tem a resposta: quem tem mãos puras e coração inocente, que não dirige sua mente pelo crime. Nessas pessoas Deus habita. E Paulo ele chama a todos para seguirmos isso quando ele diz assim: e é por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado. Em que consiste o apostolado? A fim de podermos trazer a obediência da fé que seria viver aquilo que Jesus depois vai expressar na definição da sua missão, do que é o reino de Deus. Vivermos em paz uns
com os outros, sem mancharmos as nossas mãos na ganância, sem mancharmos o nosso coração com a dominação, mas vivendo como irmãos, servindo uns aos outros, e sem sermos iludidos, enganados, para podermos construir esse seu reino. Então, é por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todo mundo, todos os pagãos. É interessante que essa palavra pagão tem o significado daqueles que não eram judeus, literalmente pode significar isso, mas Paulo ele vai dar uma nova conotação. Pagão é todo aquele que não constrói a vida. Pagão é todo aquele que comete as injustiças, as maldades, que explora. Esse que é o pagão. Mesmo sendo batizado no dia nosso hoje, mas continua cometendo as injustiças e as maldades, apesar de ter feito a cerimônia, mas a sua atitude é de um pagão que explora, que só pensa em si, que engana, que usa a violência para se sentar no trono, dominando os outros e mandando. Voltando então à nossa leitura agora, José então era o homem justo, e aí o sonho de José, quando ele disse, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Essa palavra Jesus já tinha aparecido no Evangelho de Lucas, na Anunciação, mas quem vai dar o nome é ele, porque na tradição judaica é o pai que dá o nome. O filho, normalmente, na tradição judaica, é do pai. A mãe simplesmente é servidora, para poder trazer o filho, tipo encupadeira, para fazer a criança crescer e depois dar à luz. Mas a mentalidade era o pai. Por isso que o Evangelho de Mateus, escrito para os judeus, com mentalidade toda do Antigo Testamento, do patriarcado, é o pai, é o homem que gera, né? A genealogia que nós lemos ontem à noite, na missa de sábado, exatamente dizia, né, é o pai que gera o filho, que gera o neto, e um gera o outro, mas sempre o homem. E no final, quebra todo esse esquema agora. Quem gera? Jesus. É José, através de Maria. E aí continua, então, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele, Jesus, vai salvar o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus em hebraico é Yeshua. Tem uma música de Padre Zezinho que na Semana Santa nós costumamos cantar, Yeshua. Yeshua vem do verbo aquele que vive, que o Apocalipse depois vai chamá-lo o vivente, o que vive, e ao viver gera vida. Jesus é aquele que vive e vive eternamente, traduzido pela ressurreição, aparece nas leituras nossas hoje, mas que ele também gera a vida dos outros, por isso que chamamos o Salvador, o que salva o seu povo dos seus pecados. E aí continua, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. E aqui ele cita a nossa primeira leitura, aqui tirada do livro do profeta Isaías, nem fala o nome, mas o povo já sabia, porque quem falava muito do Salvador, do que vai nos salvar, foi sempre o profeta Isaías, o que é mais usado na liturgia para a primeira leitura. Muitos textos na liturgia tirados do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel em hebraico, eles não traduziram a palavra Emanuel, é a palavra em hebraico que significa Deus conosco. Deus está conosco.
Essa é a novidade que nós temos já no Novo Testamento, ter a garantia que Deus está conosco. Isso é muito importante, a gente se convencer que quem dirige a minha vida é Deus e mais ninguém. Isso é muito importante para a gente se afirmar, porque às vezes aparece gente querendo enfiar coisas na nossa cabeça, nos desviar, e a gente precisa afirmar: eu creio em Deus. Ele que é o Todo-Poderoso. Como que o outro vai se apresentar querendo me ameaçar? Eu creio em Deus. Ele que é a vida e Ele quer a vida. Muito importante ter essa autoafirmação, por isso que nós fazemos o sinal da cruz constantemente, para a gente se afirmar: eu creio no Deus Todo-Poderoso. E qualquer outro que me apresente outra alternativa, não. Ah, mas vai acontecer isso. Não acontece nada. Eu creio em Deus que é mais forte do que todos, que é meu Criador e quer o bem para mim e para todos que creem no mesmo Deus. Então, eis que a Virgem conceberá dar à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Evangelho de Mateus, ele acompanha essa ideia, Deus presente, Deus está conosco, o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus que sempre quer o bem a todos os seus filhos, mesmo que tenha outros desvios, mas ele sempre quer o bem. Ele vai usar essa frase no meio, capítulo 18, quando trata da comunidade, diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles. Quer dizer, reunidos em nome de Jesus, não simplesmente quando a gente se encontra para rezar. Reunidos em nome de Jesus é quando nos reunimos para realizar o seu projeto. Qualquer atividade em prol do bem que a gente faz está reunido em nome de Jesus. Essa frase tem sido interpretada, muito mal interpretada, pensando que fica rezando. Estou rezando, então Deus está comigo. Não, Ele está, sem dúvida. Mas estou fazendo qualquer coisa boa, Deus está comigo. Afasto Ele quando eu desvio do projeto de Deus e faço coisas erradas. Desvio do projeto. Aí não está comigo. Mas enquanto estou na vida, em todos 24 horas por dia da minha vida, da nossa vida, realizando qualquer coisa boa com os outros, está presente conosco, em qualquer lugar. E aí no final ele vai dizer: Deus está conosco, quando ele envia os discípulos, vão e espalham essa boa notícia, essa novidade de Deus, quer o bem a todos, para todo mundo. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Sempre estarei convosco. Emanuel significa. E aí, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa Maria, já grávida com o filho. Confirmou aquilo que ele tinha feito no primeiro passo. Aonde aparece a questão da justiça, a novidade da justiça, de não é simplesmente fez o bem, premia, fez o mal, castiga, condena. Essa é a justiça que nós temos na cabeça. Jesus vai mostrar outra justiça. Jesus vai mostrar a justiça de Deus, é aquele que sofreu, que está doente, que se desviou, que errou, ele quer ajudá-lo a recuperar. Aí que entra a justiça de Deus, que os seres humanos, a maioria, não querem aceitar. Como João Batista não entendeu isso, queria castigar. Errou, tem que castigar. A justiça de Deus, errou. O que vamos fazer para ajudá-lo a se recuperar? Aliás, essa atitude nossa, essa atitude dos pais. Os pais todos sabem que os filhos erram. Aliás, como nós também erramos, quando nós éramos adolescentes, jovens, tudo. Agora os filhos erram, qual é a atitude? Castigar? Como vou fazer para ajudá-lo a se recuperar? Enquanto o mundo apresenta, segundo a lei, tem que ser castigado. José podia castigar Maria. De acordo com a lei, se seguisse a lei, ia denunciá-la, porque ele sabia o que ele não fez. Podia denunciá-la e aí simplesmente apedrejada e morta. José aceitou.
Porque na realidade, onde existe o verdadeiro amor, mesmo entre o casal, onde existe o verdadeiro amor, a pessoa que ama de verdade, e o parceiro erra ou se desvia, se ama de verdade, a atitude é como vou ajudá-lo ou ajudá-la a superar isso. Essa é a justiça de Deus. E não como muitos, e com o incentivo, você deve largar, você deve processar, você deve isso, você viu? Essa é a lei. A graça é diferente, a graça de Deus é sempre ajudar. É a justiça de José, por isso que ele chama José o homem justo. Justo de acordo com a justiça de Deus. Sempre procurar recuperar a vida, ajudar a vida, compreender certos erros de nós seres humanos, que ninguém aqui é santo, beato, todos nós erramos, e por isso que nós precisamos compreender que a nossa função, se somos realmente evangelizadores, como Paulo fala na segunda leitura, nós trabalhamos para a construção da vida. Vida para todos. Compreensão dos erros dos nossos irmãos e ajudá-los a crescer. Assim, quando nós erramos, pela justiça humana, condenados. Mas pela justiça de Deus, salvos, recuperados e perdoados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.